YouTube e o Facebook. Bom, quero chamar a atenção já direto para vocês aqui sobre o tema de hoje, porque o tema de hoje é um tema, e nós vamos falar sobre o Antigo Testamento, porque tem muitas pessoas que falam que agora é tudo novo, é Novo Testamento, né, Nova Aliança e tal, só que a Bíblia não ensina dessa forma, né? A Bíblia ela continua falando, ela continua dizendo, né, que desde do livro de Gênesis até o Apocalipse está tudo valendo, tudo valendo. O Novo Testamento fala do Antigo Testamento. O próprio nosso Senhor Jesus Cristo, no Novo Testamento, ele fala do Antigo Testamento. Então não tem nada, não mudou nada, não, continua valendo tudo. Então isso aí é o problema das pessoas hoje, é falar que o Antigo Testamento, coisa de Moisés, não vale, né? Então eu não sei onde é que eles acharam isso, porque eu não sei que Bíblia é essa, né? Melhor dizendo, eu não sei que Bíblia é essa que fala isso, porque a minha Bíblia ela não fala sobre isso, que mudou tudo. E a sua Bíblia fala? Não fala, porque é a mesma Bíblia, né? Não existe duas Bíblias. Então de onde é que tiraram isso aí? De onde é que tiraram essa ideia, essa heresia aí, de que o Antigo Testamento não vale, coisa de Moisés é coisa do passado, e por aí vai? Você percebe a manipulação, tirando palavra da boca da Bíblia, coisa que a Bíblia não fala, as pessoas ficam falando por aí. Pois o tema de hoje é um tema impressionante, falando de Êxodo. Vamos falar do livro de Êxodo, né? E o livro de Êxodo é o pão e a água da vida. Só para você ter uma ideia, esse pão e essa água da vida aqui é o nosso Senhor Jesus Cristo. É curioso isso aí, né? Por que será que Jesus está no Antigo Testamento e as pessoas não quer ficar com ele no Antigo Testamento? Tem muita gente que pensa que o Jesus do Antigo Testamento, o Deus do Antigo Testamento era um e o Deus do Novo Testamento é outro. Isso é conversa fiada, isso é abobrinha, a pessoa conversando abobrinha aí, fica falando essas coisas, não é nada disso. Por favor, para de acreditar nessas coisas. Então você percebe, a água da vida, o pão da vida, João capítulo 10, João capítulo 4, várias passagens do livro de João, chama Jesus de água, chama Jesus de vida. Hoje nós vamos falar sobre esse assunto, que tem em Êxodo capítulo 16, e depois nós vamos ver a narrativa, vocês vão ficar impressionados com a narrativa. Eu já quero chamar a atenção aqui para a Bíblia, nós vamos ler aqui Êxodo 16, do 28 até o 36. Nós não vamos ler tudo assim, aleatoriamente, disparadamente, né? Nós vamos lendo, parando, né? Analisando, conversando, né? Calmamente, para os irmãos entenderem o que o texto bíblico está dizendo, tá? Então prepara o seu coração aí, prepara a sua mente, bebe uma água, senta e dá uma ajeitada aí no sofá, você vai ficar impressionado com o que eu vou ler aqui agora. Nós sabemos que o capítulo 16 do livro de Êxodo, ele fala dos israelitas, o povo de Deus que estava trafegando pelo deserto, caminhando pelo deserto, indo em direção à Nova Canaã, a terra prometida, e caía pão do céu. Então o capítulo 16 de Êxodo, ele fala sobre esse pão. Aquele pão que caía do céu era o nosso Senhor, era o pão vivo que caía do céu, que era o nosso Senhor Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo vai falar isso aqui para você hoje. Você está preparado para ouvir isso aí? Você preparou o seu coração, a sua mente para ouvir isso aí? Jesus falar que ele era aquele pão que estava lá, aquele pão que caía todo dia para os israelitas lá no deserto. Você está preparado para ouvir isso? E se não tiver, então prepara aí, que o próprio Jesus vai falar que era ele que estava lá. Aquele pão literal que caía era para nutrir, né, para matar a fome física, o corpo físico. Mas a fome espiritual, o pão espiritual, era o nosso Senhor Jesus Cristo que estava lá. Você sabe aquela pedra que saiu água dela, eu vou ler para vocês aqui, era Jesus Cristo espiritualmente. Não é incrível? Jesus estava lá naquela pedra ali, junto com Moisés, fazendo sair água da pedra ali, ó, a água viva, que está lá em João capítulo 4, aquela mulher do balde, do cântaro. Vou falar cântaro porque as pessoas ficam mais para a pessoa entender. E aquele balde lá. Então você percebeu a ligação
de Êxodo, o livro de Êxodo com o livro de João, você percebe que os dois falam a mesma coisa, a fala é uma só. Jesus é a água no Êxodo e Jesus é a água no livro de João. Como é que mudou? Como é que saiu? A Bíblia faz essa ligação, uma linhagem, ela faz uma linhagem ligando o Antigo Testamento com o Novo Testamento. Por que será que as pessoas inventam essas coisas só para fazer a pessoa perder a salvação dela? Isso eu vou te falar para vocês, isso é uma covardia muito grande. Para falar sério mesmo aqui, para falar o português claro, é uma covardia muito grande. E no dia das pessoas, né, é sobre isso, que é tudo novo, é o Evangelho e por aí vai. Vamos ler logo, tem que ler aqui a pregação da palavra, é o título do programa. Olha só, Êxodo, então, vamos aqui de Êxodo 16, 28 em diante, começa assim, ó. Então o Senhor disse a Moisés, preste atenção, o Senhor disse a Moisés: até quando vocês vão me desobedecer às minhas ordens e às minhas leis? Você percebeu o puxão de orelha da bronca aqui, ó? Até quando? Até quando vocês não vai me respeitar? Vocês não me respeitam, em outras palavras, né? O filho não respeita o pai. Não é horrível, não é incrível isso aí? É isso que o texto está dizendo aqui, ó. Em outras palavras, o texto está dizendo isso aqui. Até quando vocês vão se rebelar contra mim? Vocês são rebeldes, uns filhos rebeldes contra o pai. É isso que Deus está falando aqui, ó. Até quando, Moisés? Ele está perguntando a mãe, que ele falava era com Moisés, não era com todo mundo. Moisés era o representante do povo perante Deus. Você entendeu? E era aquela multidão de gente, 6.000 homens, fora as mulheres e as crianças e os estrangeiros. Muitos estudiosos, teólogos, eles falam que era aproximadamente 2 milhões de pessoas aproximadamente. Ninguém tem exatamente o número certo, né? Mas era aproximadamente 2 milhões de pessoas, porque 600 mil eram só os homens, agora é as crianças, as mulheres, os estrangeiros. Vamos prosseguir aqui, o verso 29 fala: lembrem que eu, o Senhor, dei a vocês um dia de descanso, e foi por isso que no sexto dia eu lhe dei alimento para 2 dias. No sétimo dia fiquem todos onde estiverem, ninguém deverá sair de sua casa. Você viu o sábado aqui? Por que ele está falando isso aqui? Porque sexta-feira, hoje por exemplo, sexta-feira é o dia da preparação. Por isso que eu escolhi esse tema para hoje aqui, ó. Você se lembra de Maria? Quem é devoto de Maria aí? Maria, a mãe de Jesus, ela quando Jesus morreu na sexta-feira à tarde, ela não comprou o aroma para perfumar o corpo dele, porque ela tinha que guardar o sábado, ela tinha que guardar a lei. Você pode ver isso lá em Lucas, capítulo 24, verso 43. Você pode ler vários versículos lá, começa no 43 e vai lendo para você. Maria guardou o sábado, porque a sexta era o dia da preparação, sexta-feira. Hoje, o povo de Deus hoje, eles preparam até a comida hoje, para não fazer comida amanhã. Você acredita? Você viu o que Deus falou aqui? Aí Deus mandava, era 2 litros por pessoa. Na sexta-feira ele mandava 4 litros. Ele mandava 4 litros na sexta-feira à tarde, né? Para no sábado ninguém sair para procurar comida no deserto. Não é incrível isso aí? Deus falava: olha, eu vou dar o dobro. Da semana toda é 2 litros, mas na sexta-feira é 4 litros. Para vocês não saírem no sábado procurando comida. Você viu aqui, a Bíblia é clara demais. Como é que a pessoa fala que não entende aí? Não é incrível isso, rapaz? Olha o verso 30. Assim o povo não trabalhou no sétimo dia, porque já tinha comida. Deus já tinha feito chover pão do céu dobrado, para eles não ter que trabalhar no sétimo dia, no sábado. No sábado, o 4º mandamento. Olha o verso 31. Os israelitas deram àquele alimento o nome de maná. Ele era parecido com uma semente branca e tinha gosto de bolo de mel. Deveria ser gostoso demais, você viu? Bolo de mel, tinha gosto de bolo de mel. Eles moíam aquela semente, uma sementinha branca, chamada maná. Eles moíam ela e fazia tipo assim, o fubá, né? O farelo, eles falam fubá, né?
e fazia bolo e pão achatado. Não é incrível isso aí? E tinha gosto de mel. As coisas de Deus é gostoso, tudo que Deus faz é bom, né? Olha o verso 32. Moisés diz: o Senhor Deus mandou que fossem guardados 2 litros de maná, para que no futuro os nossos descendentes possam ver o alimento que ele nos deu para comermos no deserto, quando nos tirou do Egito. Quando você chegar lá no céu, você sabe a arca da aliança? Você sabia que lá na arca, lá no céu tem uma arca da aliança, com 3 objetos dentro dela? Você pode ver isso em Apocalipse 11, 19. Lá fala assim: abriu-se então o santuário que se acha no céu, e foi visto a arca da aliança lá dentro. Eu li o versículo todo para você, decorado, Apocalipse 11, 19. Você viu, tem uma arca da aliança lá no céu, e dentro dela tem 2 litros de maná. 2 litros dessas sementes que eles comiam lá no deserto, está lá. A hora que você chegar lá no céu, você vai ver lá. Você viu o que Moisés falou aqui? Para os nossos futuros descendentes. Isso é para mim, para você, para todo mundo, até para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos, sei lá, até a última geração. Todo mundo que chegar lá no céu vai ver 2 litros de maná. Uma vez eu estava pregando sobre isso na matriz lá embaixo, aí eu falei baseado nisso aqui, né, que lá na Arca da Aliança tem 2 litros de maná. Aí uma irmã depois dela falou comigo: irmão, o senhor sabe até quantos litros de maná que tem lá? Aí eu falei: claro, aqui, está escrito aqui, a pessoa não estudar a Bíblia fica perguntando. Então lá tem 3 objetos. Tem a vara de Arão que brotou, presta atenção, 3 objetos dentro da Arca da Aliança. A vara de Arão que brotou, tem as 2 tábuas da lei. Olha só os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, está lá escrito nas 2 tábuas. Lembra daquelas 2 tábuas de pedra que Deus entregou para Moisés lá no Monte Sinai, escrito com os 10 mandamentos? Pois é, aquelas 2 tábuas está lá dentro da Arca da Aliança. A hora que você chegar lá, você vai ver lá também. E o terceiro objeto é o maná, os 2 litros de maná, que era 2 litros por cada pessoa, né? Então desses 2 litros está lá de amostra, para mostrar o que o povo de Deus comia lá no deserto durante 40 anos viajando pelo deserto em direção à terra prometida. E hoje você está caminhando para a terra prometida também. Você sabe qual é a terra prometida de hoje que você está caminhando? É para Nova Jerusalém. Hoje eu e você, nós estamos caminhando para Nova Jerusalém. O povo lá no céu, aquela de Apocalipse, capítulo 21 e capítulo 22. Nós estamos caminhando, repito, para Nova Jerusalém. O povo de Deus não parou de caminhar, não. O povo de Deus continua caminhando. Por isso que o ser humano, ele tem que saber a sua origem, de onde ele veio e para onde ele está indo. Para onde você está indo? Eu estou indo para Nova Jerusalém. E você está indo para onde? Para onde você está indo? Não precisa responder, não. Deixa essa pergunta aí. Para onde você está indo? Você sabe para onde você está indo? Para onde você está caminhando? A sua vida aqui na terra é uma caminhada. É uma caminhada que você está caminhando, assim como no passado o povo de Deus caminhou para a nova terra, a nova Canaã. E hoje, como não tem Nova Canaã, tem a Nova Jerusalém que está no céu, que nós estamos caminhando para lá, nós estamos indo para lá. O dia que você morrer, você vai chegar lá. Não chega lá. Você morre, depois Jesus vem, busca você, ressuscita você aqui e leva você para lá. Mas aí você já morreu. Quando você está morto, você não vai fazer nada. Então a caminhada é agora, a caminhada é hoje. Desde o dia que você nasceu até o dia que você morrer, você está caminhando para Nova Jerusalém. Repito, assim como o povo de Deus caminhou no deserto. Não é incrível saber, você sabia disso já. Alguém já tinha pregado para você sobre isso. Ó o verso 33. Então Moisés disse a Arão: pegue uma vasilha, ponha nela 2 litros de maná. Olha aí, 2 litros de maná, e coloque-a na presença de Deus, o Senhor, a fim de ser guardada para os nossos descendentes. Você viu o que eu acabei de falar que a Bíblia provou. Moisés falou: guarda aí para nós mostrar para o povo, para os nossos filhos, né, para os nossos netos que estão vindo aí, até a volta de Jesus, até você morrer. E esse maná está lá para mostrar para todo mundo. Olha o verso 34. Arão fez como o Senhor havia ordenado a Moisés, e colocou a vasilha diante da arca da aliança, para que ficasse guardada ali.
Você viu? Mais claro que isso, é mais claro que o sol meio-dia, você viu? O Moisés falou: Arão era o irmão de Moisés, você sabe, né, que ajudava Moisés a tomar conta do povo. Ele falou: Arão, pega 2 litros de maná. O Arão era o secretário de Moisés, para clarear mais aí. Então pega 2 litros de maná e coloca lá, que o Senhor está falando que é para colocar 2 litros de maná lá dentro da Arca da Aliança e deixar lá para o povo ver no futuro, para o povo ver o que nós comíamos aqui no deserto. Não é incrível? Você não fica empolgado com a Bíblia Sagrada? Aí prosseguindo aqui, prosseguindo no verso 35, durante 40 anos os israelitas tiveram o maná para comer, até que chegaram a uma terra habitada, isto é, até que chegaram à fronteira de Canaã. Olha o verso 36 e último, olha aí, ó. A porção de maná para cada pessoa era a 10ª parte da medida padrão, que tinha 20 litros. Aqui tem um ponto aqui muito importante, nós precisamos frisar isso aqui. Qual é a 10ª parte de 20 litros? Não é 2 litros? E por que ele está falando a 10ª parte aqui, ó? Quando fala em a 10ª parte, você lembra de quê? O que vem na sua mente quando fala a 10ª parte? Não é o dízimo? O dízimo que você dizima todo mês, não é a 10ª parte da sua renda, do seu salário? Toda vez que a Bíblia fala a 10ª, ela não fala dízimo. Você já viu a palavra dízimo aparecer na Bíblia? Não aparece. Toda vez, Malaquias 8, né? Malaquias 8, verso 9 e 10, Malaquias 3, verso 9 e 10, lá fala a 10ª parte. A Bíblia nunca chama o dízimo de dízimo. Eu repito, não existe essa palavra dízimo na Bíblia. É a 10ª parte. A 10ª parte. Se você ganha um salário mínimo, você tem que dar a 10ª parte do seu salário, é o dízimo. Não é incrível isso aqui? Isso que me chama a atenção. Isso aqui deixa a gente curioso, isso aqui, ó, porque era a 10ª parte, o dízimo que Deus dava para eles. 20 litros, ele dava 2 litros, que era a 10ª parte. Não é incrível? Nós precisamos avançar na narrativa. O nosso tempo está voando, o tempo passa rápido demais aqui. Olha só, já estamos com uns 23, 24 minutos já de pregação. Preparei uma narrativa aqui com a ajuda do Senhor. Eu não, quem prepara é o Senhor. Eu não deveria nem usar essa palavra, mas o Senhor deu força para mim, e eu fico até meia-noite preparando para vocês essas narrativas aqui, ó. Essa noite, para vocês terem uma ideia, eu fiquei até 1h30, 1h33 da manhã, eu estava preparando um sermão, preparando coisas maravilhosas para a salvação de vocês. Olha só, presta atenção nessa narrativa aqui, ó. Depois de deixar o Egito, os israelitas estavam em uma jornada desconhecida para a terra prometida. Eles não sabiam do que ia acontecer, eles não sabiam nada do que ia acontecer, era uma surpresa, viu aqui, ó, eles estavam numa jornada desconhecida, e era complicado aqui, ó, o povo enfrentou uma jornada longa e difícil, e precisava aprender uma infinidade de novas lições. O Senhor o guardaria e cuidaria dele. Então essa era a promessa de Deus, ó, vocês não se preocupem não, que eu vou cuidar de vocês. Só que o ser humano não acredita. Você já viu, o ser humano é cheio de dúvida, ele duvida de tudo, ele duvida até dele mesmo, tem hora. Eu falo que tem hora que eu tenho dúvida até de mim. O ser humano é complicado, o pecado acaba com ele. Olha aqui, ó, Moisés era um líder presente, e o povo tinha que seguir sua liderança se quisesse triunfar. É se, hein? Presta atenção, nós vamos ver muito essa partícula aqui, é um S com um S, já viu? É uma partícula, se, você já viu? É se, existe uma condição, então não é de qualquer jeito, a salvação não é de graça, mas não é de qualquer jeito, não é para todo mundo não, é se, presta atenção nessa partícula aí, não é palavra nem não, é uma partícula. Olha só, prosseguindo, se quiser triunfar, havia muitos obstáculos e desafios pela frente. Dependeria de como eles enfrentassem esses desafios e como respondessem a Moisés.
especialmente quando os desafios aumentassem, porque as coisas iam piorando cada vez mais. Você já imaginou no deserto, rapaz, frio, quente, não tinha sombra, não tinha nada, não tinha água. Você vai ficar impressionado com a água. Olha aqui, prosseguindo, ele fala, os episódios mostraram que Deus traz solução e paz. No entanto, sua obra é afetada pela incredulidade das pessoas. Infelizmente é afetada pela incredulidade das pessoas, né, pelo paganismo. São tantas coisas que prejudicam a obra de Deus. O diabo, o Satanás, trabalha a todo vapor, rapaz, encurtindo as pessoas, enganando as pessoas, fazendo as pessoas fazer coisa errada. Então a situação para Deus não é fácil, não. Você acha que é fácil para Deus? Você acha que é fácil? Nem para Deus não é fácil, porque ele tem um perturbador, ele tem um perturbador, um inimigo, um adversário. Satanás no Antigo Testamento significa adversário, no Novo Testamento significa inimigo. Então Deus tem um problema. Você pensou, nem Deus não vive sem problema. Ele tem um problema com esse diabo, com esse Satanás que atenta a nós e faz os filhos dele fazer um monte de coisa errada e dá trabalho para Deus. Aí Deus tem que estar corrigindo, perdoando, que senão ele mata todo mundo, porque o diabo fica em cima, o Satanás fica em cima, acusando as pessoas e fazendo as pessoas fazer coisa errada, fazendo as pessoas pecar. Você já pensou que até para Deus as coisas é difícil? Outro dia a mãe do meu filho falou, para Deus nada é custoso. Não é custoso não, ele resolve o problema. Só que ele trabalha 24 horas. Você lembra de Jesus falar? Eu e meu pai trabalham até agora. Lá em João capítulo 10, eu esqueci o versículo agora. Eu e meu pai trabalham até agora. Deus trabalha 24 horas. E é curioso uma coisa que você não sabe. Você sabia que Deus não faz nada para ele? Deus trabalha tanto e não faz nada para ele. Tudo que Deus faz é benefício para o ser humano. Você já viu? Ele faz chover lá na roça faz chover, faz dar sol, né? Para produzir alimento para o ser humano. Ou seja, tudo que Deus faz é para o ser humano. Para ele não faz nada. Não é incrível uma pessoa desse jeito? Não fazer nada para ele, só fazer para os outros. Ele só faz para os outros, a gente só faz para a gente, né? O egoísmo, o ser humano é egoísta, já viu? Ele só faz para ele. E Deus só faz para as pessoas, não faz nada para ele. Grave isso aí, a gente tem que ficar gravado na sua mente aí, ó. Aqui ele fala, devido a constante reclamação e desobediência, os hebreus experimentaram graves adversidades e até mesmo tragédias. Você lembra de tragédia? Tantas tragédias que aconteceu. Vou citar uma aqui rapidamente para você aqui. Você lembra aqueles 250 homens que morreu, Deus mandou fogo do céu e matou aqueles 250 homens? Daquela família de Corá, Natã e Abirão. Você conhece essa história? Êxodo capítulo 14, capítulo 15 narra essa história. Não, Gênesis, né? Gênesis que narra essa história de Corá, Natã e Abirão, que se revoltaram. Foi uma tragédia terrível, morreu um mundo, deu uma epidemia no povo e morreu um monte de gente. Depois ele mandou fogo do céu, parece que foi 3.000 pessoas que morreu naquela epidemia, se eu não me falha a memória. Depois ele mandou fogo do céu, matou mais 270 ou 250, perdão, mais 250. Tanta tragédia que aconteceu. Você sabe por causa de quê? Por causa disso aqui, ó, por causa da rebelião, a teimosia, a reclamação. Tudo que eles reclamavam, eu vou continuar lendo, você vai acompanhando aí, você vai ver aqui, ó. Aqui fala, eles trouxeram sobre si muitas dificuldades por causa de sua incredulidade, a indisposição para se arrepender. Eu já falei aqui, a pior coisa que tem é pregar sobre arrependimento. Você já viu? As pessoas não querem se arrepender, não. Ninguém quer se arrepender. Se começar a falar, você fala, não, eu não fiz nada não, eu sou inocente. Até Satanás fala que não precisa de perdão. Ele fala que ele não necessita de arrependimento. Ele fala que ele foi expulso lá do céu injustamente e ele não necessita de arrependimento. E o ser humano vai nessa balada e não quer se arrepender também não. Ele acha que ele é santo, que ele não precisa de arrependimento. Repito, né? É uma das piores mensagens para você pregar é sobre arrependimento. Prosseguindo aqui fala, o primeiro teste
de fé para Israel está associada à necessidade de água. Olha, a necessidade de água. O que não é surpreendente por causa do ambiente desértico, quente e seco. Você imagina tirar água lá daquele povo, lá naquele deserto. No deserto só tem areia e pedra, né? Só tem areia e pedra no deserto. Nem terra não tem, é areia e pedra. E Deus tirava a água da pedra, da rocha, para eles. Não é incrível isso aí? Ele fala, após 3 dias de viagem, o povo finalmente encontrou água, mas ela era amarga. Olha que decepção. Presta atenção aqui, ó. Mara significa amargo. Então tem gente que pensa que Deus fez aquela água amarga lá para o povo reclamar e ele fazer um milagre lá e fazer a água ficar doce. Você percebeu aqui? A água já era amarga. Ela já era amarga. Deus não fez a água ficar amarga lá na hora, não. Você percebeu? O lugar lá já chamava amargo. O local já por si só já estava dizendo, era amargo. A água lá era amarga. Agora você imagina você 3 dias sem beber água. Quando você acha água, a água é amarga. Aí eles foram ao desespero. Vocês vão ver aqui. Então a água já era amarga. O coração de Faraó já era duro. Deus não endureceu o coração de Faraó, não, já era duro. A água aqui já era amarga. Deus não amargou a água de propósito, não. As pessoas pensam que Deus faz as coisas de propósito para castigar o povo. Não é nada disso. É que acontece. E ele vai trabalhar em cima do fato. Do acontecimento, simplesmente isso. Deus não faz nada de propósito. Repito, o coração de Faraó já era duro e essa água aqui já era amarga. Deus não amargou a água, nem endureceu o coração de Faraó, não, de propósito, não. Olha aí, ó. Como a água era amarga, a fé de Israel tinha no cuidado do Senhor, logo se enfraqueceu. Você viu? No primeiro teste já não passou. No primeiro teste não passou. Porque quando eles viram aquela água amarga, não vai morrer de sede desse jeito. Agora o Senhor faz a água ficar amarga e começou a reclamar. E eles reclamavam de tudo. Você já viu uma pessoa reclamando? Tem gente que reclama de tudo, você já viu? A mulher exagera um pouquinho no sal, a comida ele reclama. Ele reclama da roupa mal lavada. Ele reclama da comida que não está salgada. Você já viu? Tem gente que reclama de tudo. E esse povo era desse jeito. Ele fala, no entanto, Deus reagiu, demonstrando compaixão, e o primeiro milagre foi realizado. Com um pedaço de madeira, obviamente, não foi a madeira, mas o Senhor que trouxe água doce e potável. Esse é o mal do ser humano. Eles pensavam que era madeira, a madeira que tinha adoçado a água. Não é incrível? Você já viu um pedaço de madeira adoçar a água? Quem adoçou a água foi Deus. Deus é que adoçou a água, não foi a madeira. Aqui, ó. No entanto, os israelitas não deram o devido valor a muitas coisas e logo se esqueceram dos milagres que Deus havia feito por ele. Esse é o mal do ser humano, ele esquece de tudo. Amanhã depois o cara você pergunta, o que você comeu ontem? O cara não sabe. Outro na janta. Outro dia na igreja, uma líder da igreja fez essa experiência lá. Fulano, você lembra o que você jantou ontem? O que você comeu ontem? Ninguém sabia. Ninguém sabia o que eu tinha comido no outro dia anterior, do outro dia atrás, não. E eu lembro de coisas que eu comi quando eu era menino. Quando eu era criança, de 6, 7 anos, eu me lembro até hoje. Eu vou falar rapidamente para vocês aqui, ó. Pêssego. Eu lembro que eu comi pêssego, me fez mal. Eu era criança, de 6, 7 anos. Nunca mais eu comi. Eu tenho uma outra fruta, eu esqueci agora o nome aqui. Mas várias coisas eu me lembro que eu comi quando eu era criança, eu comia. Eu lembro até hoje. Agora ela perguntou outro dia se a pessoa sabia que ela tinha comido na janta no dia. Ela não sabia. Você viu aqui o esquecimento. O povo esquecia de tudo que Deus fazia para eles. Ainda assim, mesmo depois de tantas queixas, Deus prometeu que não traria sobre os israelitas nenhuma enfermidade que havia afligido os egípcios. Ele os prometeria. Esse texto eu quero ler, está registrado em Êxodo 15, Êxodo 15, 26. Eu quero ler esse texto aqui para vocês. Olha só o que está escrito. Lembrei da fruta, é a ginipapo.
Quando eu era criança, eu comi genipapo e fez mal. Nunca mais eu comi. E pêssego. Eu tinha uns 6, 7 anos, sei lá, não lembro a idade daquela época, mas eu lembro até hoje que me fez mal e eu nunca mais comi. Olha só o que está escrito aqui, Êxodo 15, 26. Presta atenção nesse trecho. Esse ele aqui, ó, fala assim, ó, ele disse, esse ele aqui é o Senhor. Esse ele aqui é o Senhor. Se você, olha já que como que começa aqui, ó. Se vocês prestarem atenção no que eu digo, olha, e se fizerem o que é certo, e se guardarem os meus mandamentos, eu não castigarei com nenhuma das doenças que mandei contra os egípcios. Eu sou o Senhor que cura vocês. Você percebeu 3 vezes aqui, ó, se. Ele fala assim, ó, se vocês prestarem atenção no que eu digo. Depois ele fala assim, ó, se fizerem o que é certo. Depois ele fala de novo aqui, ó, se guardarem os meus mandamentos. Você guarda os mandamentos de Deus? Você guarda o 4º mandamento, o sábado? Você viu aqui, ó, é se. É se você obedecer, se você fizer isso, se você fizer aquilo. Não é a condição, é o que eu falei, existe uma condição. Se você quer ser curado, você tem que obedecer, você tem que ser obediente. Você não pode fazer nada. Você viu aqui? Ele falou, eu sou o Senhor que cura vocês. Eu já preguei um sermão quase sobre essa passagem bíblica aqui, ó. Só isso aqui por si só dá quase um sermão de uma meia hora, se você quiser pregar. Tanta coisa preciosa. Esse texto ele é muito profundo. Ele é muito profundo, esse texto. Guarda aí Êxodo 15, 26. Grava aí, escreve aí, para você não esquecer, que o ser humano esquece. E eu tenho uma memória boa, louvado seja Deus. Eu dou graças a Deus por isso. Vocês já viram o tanto de texto bíblico que eu falo decorado para vocês aqui. Então eu tenho essa facilidade, Deus me deu esse dom, né, de decorar texto bíblico, decorar as coisas. Você viu aqui? Então, mas eles poderiam experimentar essa promessa somente com a condição de que experimentassem que fossem fiéis ao Senhor. Você percebeu? É se você for fiel, se você fizer isso, se você guardar, se você respeitar, se você obedecer, e se. Eu não falei para você que nós íamos falar várias vezes essa partícula aqui, é se, não é de qualquer jeito. Se fosse assim, o mundo inteiro ia ser salvo, e vai ser uma minoria, vai ser só um pouquinho de gente que vai ser salvo. É por causa disso, é por causa da condição, e as pessoas não obedecem a condição. Ninguém quer obedecer, quer fazer do jeito dela, aí não dá certo, meu amigo, aí dá tudo errado. Na pior das hipóteses, você não vai para o céu. Às vezes você pode até arrumar alguma coisa aqui na terra, mas na hora do vamos ver mesmo, na hora de decidir mesmo se vai ou não vai, você não vai. Por que foi? Foi um filho rebelde, desobediente, não adiantava falar, não adiantava pregar, não adiantava ler a Bíblia, não obedecia nada, no outro dia estava fazendo tudo errado do mesmo jeito. Não é incrível o ser humano? Infelizmente o que eu falo é o pecado detonou com o ser humano, arrebentou com o ser humano o pecado. É isso que faz o ser humano fazer isso, é o pecado. Olha só aqui, ó. O povo rapidamente esquecia a ajuda. Olha que a narrativa está me apoiando aqui, ó. O povo rapidamente escrevia a ajuda poderosa de Deus no passado e como ele havia solucionado os seus problemas. Não adianta, Deus faz as coisas, a pessoa esquece. Por isso o sábado, ele falou assim, ó, o sábado começa falando assim, ó, lembra do dia de sábado para o santificar. Lembra-te, porque ele sabia que a pessoa ia esquecer, não esqueceu. O povo esqueceu do sábado. Hoje você fala no sábado para a pessoa pergunta, que fruta é essa? Isso é uma fruta de comer? Esse negócio do sábado aí é uma fruta ou o que é? Você já viu, as pessoas não sabem o que é o sábado. E o sábado é o 4º mandamento que tem que ser guardado. Ele falou aqui, ó, se guardar os meus mandamentos, é se. Você percebe? Ele tem que tocar várias vezes nessa tecla aí, porque tem pessoa que não entende. Os israelitas permitiram que seus problemas ofuscassem o objetivo final e o futuro maravilhoso prometido. É um problema comum até mesmo entre o povo de Deus hoje. Você viu que eu fico impressionado com essa narrativa. Esses teólogos, estudiosos, né, da Bíblia, PhD que escreve essas coisas aqui, é impressionante, você já viu? Eu acho lindo demais, eu acho muito bonito. Dá um trabalho terrível para mim, eu fico até tarde da noite, falei aqui, né?
buscando isso aqui, mas só de ler isso aqui, passar para as pessoas, eu fico empolgado e agradeço muito a Deus por isso. Ele fala assim, várias tentações registradas na Bíblia estão relacionadas com o alimento, com a comida. Olha só o que eu vou falar aqui, o que eu vou ler aqui. No Éden, a queda está relacionada ao ato, né, de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17 e Gênesis capítulo 3, versículo de 1 a 6. Você viu a Eva? A Eva parece que estava morrendo de fome, não era para ela comer aquela fruta e ela comeu. Você viu o que aconteceu? Nós estamos pagando até hoje por causa do apetite da Eva. Por causa do apetite da Eva, nós estamos pagando até hoje a comida. Você viu aí? Ele fala aqui, nas tentações de Jesus no deserto, o primeiro ataque de Satanás contra ele foi por meio do alimento. Mateus capítulo 4, versículo 3. Está certo ou não está isso aqui? O que ele falou? Se você é filho de Deus, transforme essas pedras em pão. Você viu? Você está com fome? Transforme essas pedras em pão. Tentando Jesus para ver se Jesus fazia pecar. Esaú, prosseguindo, ele fala aqui, Esaú perdeu seu direito de primogenitura por causa de seu apetite incontrolável. Gênesis capítulo 25, versículo 29 a 34. Quantas vezes a desobediência de Israel esteve conectada ao alimento e à bebida? Não é incrível? Você lembra lá de Levítico? Alguém pode estar perguntando, irmão, onde tem alguma passagem que fala sobre? Lê lá Levítico capítulo 11 para você ver. Eles queriam comer carne, os israelitas, e Deus teve que mandar um bando de codorna para dar carne para eles comer. E pecado, alimento, comida. Não é incrível isso aqui? É igual peixe, morre pela boca. Você já viu? E por aí vai. Não é de admirar que Moisés tenha lembrado as gerações posteriores. O ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você percebe? E o ser humano é comida. O ser humano, se tiver com a barriga cheia, pensa que está feio, está resolvido o problema. E não é, meu amigo, é muito pelo contrário. Você percebeu aqui? Continuando, ele fala, no deserto precisamos de muita água. Deus cuidou desse problema. Mesmo que as pessoas se queixassem, não confiassem nele, e até testassem sua capacidade de exposição de dar-lhe água. Em incredulidade, eles olharam de volta para o Egito. Eles queriam voltar para o Egito. Eles falavam assim, vamos voltar para o Egito. Vamos voltar para o Egito. Lá no Egito nós tínhamos água, comida à vontade, aqui não tem nada. Só tem esse maná. Não tem mais nada, não tem carne. Você viu lá, por isso que eu falei lá de Levítico capítulo 11, eles queriam comer carne todo dia, era comelão de carne. E a senhora Ellen White diz que os comelão de carne jamais entrarão no reino do céu. Os comelão de carne, não é pecado comer carne, mas os comelão, ela fala que é os comelão de carne. Não é incrível isso aí? Você sabia, alguém tinha falado isso para você? Olha aqui, prosseguiu, Moisés chamou o lugar de Massá, que significa provocação, e Meribá, que significa reclamação. O Senhor deu água aos israelitas, apesar de sua incredulidade. Reclamação, reclamava de tudo. Olha aí, esses dois nomes deveriam servir de lembrete para que o povo de Israel não provocasse Deus, nem reclamasse dele. Está registrado em Hebreus capítulo 3, versículo 7 a 8 e versículo 15. Os israelitas questionaram seriamente a presença de Deus entre eles, embora já tivesse visto muitas evidências concretas, não apenas de sua presença, mas também de seu poder
de seu poder e autoridade. Eles falavam assim, ó, o Senhor está com a gente ou não? Você acredita? Eu me esqueci agora a passagem. O povo falava para Deus assim, ó, o Senhor está com a gente ou não? Botando ele à prova, colocando Deus à prova, você viu, testando ele, o Senhor está com a gente ou não? Várias passagens tem na Bíblia, ele reclamando e falando. E fala, Moisés feriu a rocha, mas era o Filho de Deus, que revelado na coluna de nuvem, estava ao lado de Moisés e fazia correr água doadora da vida. Você viu? Quem estava lá do lado de Moisés era Jesus, estava lá do lado. Não falei para você que a narrativa ia falar sobre isso? Jesus estava do lado de Moisés, fazendo sair água da rocha, e o povo não via. Olha o versículo, o texto seguinte, ele fala, não somente Moisés e os anciãos, mas também toda a congregação que permanecia à distância, viram a glória do Senhor. Olha que coisa impressionante. Contudo, se fosse removida a nuvem, teriam sido mortos pelo terrível esplendor daquele que nele habitava. Você lembra de Êxodo 33? Deus falou, ninguém pode ver o meu rosto e continuar vivo, porque o brilho, a glória de Deus mata a pessoa. Você viu aqui, Jesus estava habitado lá na nuvem. Ele fala assim, a água é o símbolo da vida, porque sem água não há vida. Cada célula do corpo precisa de água. A água apresenta entre 50% e 70% do nosso corpo, dependendo da idade da pessoa. Você viu por que eles ficam procurando água em outros planetas, lá em Marte, né? Eles estavam falando que tem água lá em Marte. Se não tiver água, não tem vida. A água é a vida. Nossos inquilinos aqui não pagam água, não. Você já viu, a água aqui é de graça. Ninguém pode vender água. Se você vender água, você está vendendo a vida. A água é a vida. Você viu o que o texto falou aqui? A água é vida. Onde não tem água, não tem vida. A água teria que chegar na torneira das pessoas de graça. O governo teria que fazer um meio, elaborar um meio aí, para colocar água de graça na torneira do ser humano no mundo inteiro. Porque não pode vender água, você está vendendo a vida para a pessoa. Eu não vou tocar mais nesse assunto, porque meu tempo está acabando, senão eu ia falar mais sobre isso aqui. Eu ia mexer no calo de muita gente. Olha aí, ó, até nossos ossos são compostos parcialmente de água. Prover água do deserto era sinal de que Deus cuidava dos israelitas e de que poderiam confiar nele. Mas para isso eles tinham que obedecer. Você não é de não dá até vontade de ler, você viu? Mas eles sim, tinha que obedecer, se fizer certo, senão não vale. Olha, Paulo expressou que tudo que aconteceu aos israelitas são exemplos e advertências para os seguidores de Cristo e os ajudarão a evitar os mesmos problemas. Essa é uma instrução para nós que vivemos no fim dos tempos. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11. Lê esse texto, você vai ficar impressionado. Eu preciso agilizar, que o meu tempo está esgotando. Ele fala, Jesus extraiu lições desses relatos do Antigo Testamento, especialmente sobre o maná e a água. Ele usou essas imagens para ensinar verdades sobre si mesmo, pois ele era aquele que havia conduzido os israelitas pelo deserto. Você percebeu? Jesus era o Deus deles, era Jesus lá no deserto. Não é incrível isso aqui? Lá no deserto. A mulher samaritana descobriu que Cristo oferecia algo que ela não poderia obter em nenhum outro lugar. No contexto do maná, Jesus explicou que foi Deus e não Moisés quem havia provido desse alimento ao povo. Então ele declarou, ele é Jesus. Então ele declarou, eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome. João capítulo 6, versículo 35.
Você viu, Jesus abriu a boca e falou: eu sou o pão da vida. Jesus, você viu? Então é Jesus no Antigo Testamento, Jesus no Novo Testamento, é Jesus para todo lado, meu amigo. Não tem para onde correr, não. Não tem para onde correr, não. Ó, aqui de novo, ó. Jesus destacou 3 vezes que ele é o pão do céu, o pão da vida. João capítulo 6, versículo 35, versículo 45 e versículo 48. Você viu Jesus aqui, o pão da vida, lá no deserto, lá no maná, o povo de Deus caminhando. Assim como o maná do deserto era o pão do céu, olha só aqui, ó, você viu a enfatização, enfatizando aqui, ó, era o pão do céu. João capítulo 6, versículo 31 e 32, a água da rocha era a dádiva de Cristo para saciar a sede de seu povo. Você tem uma coisa mais clara que essa? Você ainda tem dúvida? Por isso que eu falei para você, é João associado com Êxodo. A Bíblia é uma só. O livro de Êxodo com o livro de João é uma coisa só. Você viu aqui, ó? O pão e a água também tinham significado espiritual, pois Jesus Cristo é o pão da vida. João capítulo 35 e versículo 48. E a água viva, João capítulo 4, versículo 10 e versículo 11 e versículo 14, João capítulo 7, versículo 37 e 38. Por isso é somente nele que nossa sede e fome espiritual pode ser verdadeiramente saciada. Moisés contou ao sogro em detalhe tudo que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e como o Senhor havia livrado o povo. Êxodo capítulo 18, versículo 8. Então Jetro disse: bendito seja o Senhor que libertou você das mãos dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses, porque livrou este povo das mãos dos egípcios. Vemos aqui um exemplo de como Israel deveria ser uma testemunha para o mundo de quem é o verdadeiro Deus e do que ele pode fazer por seu povo. Terminamos aqui, nós estamos já com o nosso tempo praticamente esgotado, né? Mas você viu que coisa impressionante, a associação que a Bíblia fez aqui com o livro de Êxodo e o livro de João, falando de Jesus. E é sempre Jesus para todo lado, não tem outro Deus aqui na terra. Pode ser Deus de outros planetas para lá, mas aqui na terra, o nosso Deus aqui, desde lá no jardim do Éden, quem criou Adão e Eva foi nosso Senhor Jesus Cristo. Foi o Senhor Jesus Cristo. Não é Deus do Antigo Testamento e Deus do Novo Testamento, não. Nosso Deus toda a vida foi nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que criou a terra, o céu, o mar e a fonte das águas e tudo que há nele, foi nosso Senhor Jesus Cristo. Ficou claro para você? Se ainda tem alguma dúvida, se tiver, me liga, tem meu zap aí, né? tem meu telefone aí nas redes sociais, tem agora a rádio aí, eu esqueci de falar, tem uma rádio online aí, a Zé Rodrigues e a Palavra. Você pode digitar lá, tem o número do meu telefone, tem vários, pode fazer contato comigo aí, alguma dúvida, alguma coisa, vocês podem olhar aí. Vamos terminar a mensagem de hoje aqui, já estamos com o tempo esgotado, prometemos estar aqui amanhã, no mesmo horário, às 18 horas em ponto. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, que assim seja para sempre. Amém.